Você acorda, trabalha, paga contas, tenta economizar e mesmo assim parece que está sempre correndo atrás do prejuízo? É como se você estivesse preso no modo sobrevivência, aquele estado onde tudo gira em torno de apagar incêndios, tomar decisões no susto e esperar que em algum momento tudo se acerte. Mas, e se o problema não estiver em você, e sim na falta de um plano real? Muita gente fala sobre organizar as finanças, fazer planilhas, controlar gastos. Mas ninguém nunca te ensinou a criar um plano de verdade que conecte as suas decisões de hoje com a vida que você realmente quer viver amanhã. É exatamente isso que eu vou te mostrar nos próximos minutos. E no final desse vídeo você vai descobrir por que viver no modo sobrevivência não é uma escolha, faz parte de um sistema e como sair dele pode ser uma escolha para você. A maioria de nós cresceu ouvindo os mesmos conselhos sobre dinheiro. Estuda bastante, arruma um bom emprego, economiza o que der e um dia você vai estar tranquilo. Só que esse um dia nunca chega. A escola ensinou a fórmula de Bhaskara, mas nunca explicou o que é um fluxo de caixa. Nossos pais falavam em guardar dinheiro, mas raramente tinham um plano de verdade. E o sistema, esse sempre torceu para que a gente continuasse perdido. Porque quanto menos você entende, mais dependente você fica. O resultado é uma geração inteira que vive no limite. Não só o limite do cartão, mas o limite emocional, físico e mental. É gente inteligente, esforçada, que até ganha razoavelmente bem, mas vive com medo de abrir o extrato, que não consegue fazer planos de longo prazo, porque nem sabe se o mês vai fechar, que sente culpa por gastar com lazer e ansiedade ao pensar no futuro. Essa realidade tem nome: modo sobrevivência. É quando tudo o que você faz gira em torno de apagar incêndios, manter a cabeça fora d'água e evitar que tudo desabe. E o mais cruel é que desse modo você não vive, você resiste. Mas por que isso acontece? Porque tanta gente, mesmo ganhando bem, ainda se sente financeiramente travada. A resposta é simples e dura, porque não temos um plano real. Um plano que vá além de não gastar demais ou tentar guardar algo no final do mês. Um plano que conecte as suas decisões de hoje com o futuro que você deseja e merecia estar construindo. E é aí que entra o planejamento financeiro 360. Mas antes de entender como ele funciona, precisamos dar um passo atrás. Enxergar o que, até agora, você talvez não conseguia ver. Hoje virou moda falar em planejamento financeiro. Tem um monte de empresas e pessoas falando sobre planejamento financeiro, mas quando você vai ver, é sempre mais do mesmo. Anote seus gastos, corte o cafezinho, use uma planilha, invista com consistência. Esse monte de blá 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 que até tem sentido, desde que você ignore que, na prática, ninguém vai executar isso. E se essas fossem a real solução para o problema, por que tanta gente ainda se sente perdida? A verdade é que o modelo tradicional de planejamento te ensina a controlar o dinheiro, mas não a assumir o controle da sua vida. Porque no fundo você não quer só organizar contas, você quer viver com propósito, segurança e liberdade. Isso exige um plano de verdade. O erro não está apenas nas ferramentas, está na lógica de construção do plano. A maioria dos métodos começa com o que você tem hoje: sua renda, seus gastos, suas dívidas. Mas um planejamento completo começa com o que realmente importa, onde você quer chegar. Essa mudança de perspectiva parece sutil, mas muda tudo. Em vez de montar um orçamento com base no medo de gastar, você começa construindo uma visão clara do seu futuro e a partir daí, suas decisões financeiras passam a ter direção e não apenas contenção. Tá, mas como isso muda a sua vida na prática? Quando você começa pelo fim, pelos seus sonhos, seus planos de vida, seu estilo desejado, o dinheiro deixa de ser um fardo e passa a ser uma ferramenta. Um bom planejamento completo vai mapear seus objetivos de curto, médio e longo prazo, seu custo de vida ideal, seus riscos reais e invisíveis e, principalmente, qual caminho realista você pode trilhar para chegar lá. Isso inclui desde o básico, como uma reserva de emergência bem estruturada, até estratégias de investimentos e decisões que hoje parecem distantes, como aposentadoria, transição de carreira ou compra de imóveis. É como sair de um barco à deriva e pegar o leme com um mapa claro nas mãos. Mas como se constrói esse mapa? É isso que você vai entender agora. Agora que você entendeu a diferença entre viver no improviso e viver com direção, vamos descomplicar na prática o que é o planejamento financeiro 360.
De forma simples, o planejamento financeiro 360 é um processo estruturado em 4 grandes etapas que se conectam para criar um sistema de vida, não só de finanças. Vamos a elas. Primeira etapa, o diagnóstico profundo. O objetivo desta etapa é descobrir quem é você financeiramente antes de qualquer planilha ou investimento. O primeiro passo é focado em entender profundamente a sua realidade atual. Quanto você ganha, como você gasta, quais dívidas possui, como você se sente em relação ao dinheiro. Mas mais importante do que essas respostas, nessa primeira etapa é preciso entender quais são os seus medos, suas dúvidas e suas crenças sobre finanças. Esse é o momento de tirar o véu, de parar de fingir que está tudo sob controle e olhar com honestidade para onde está a sua vida hoje. Sem esse diagnóstico, qualquer estratégia vira tiro no escuro. E se você quiser dar o primeiro passo hoje, aqui vai um exercício simples que você pode fazer hoje mesmo. Pegue um papel ou abra uma nota no celular e escreva com honestidade. Quanto dinheiro entra todo mês? Quanto sai e para onde vai? Quais são as suas dívidas atuais, valores e prazos? Qual o valor mínimo você precisaria guardar por mês para se sentir em paz? E talvez o mais importante, o que mais te preocupa hoje financeiramente? Esse exercício não substitui um planejamento completo, mas ele tira da inércia. Ele te obriga a enxergar o que você realmente evita. E só quando a gente enxerga com clareza é que a gente começa a mudar com consciência. Segunda etapa, mapeamento de objetivos. Me responde, para onde você quer ir? Sabendo ou não a resposta para essa pergunta, é nesse momento que você vai precisar refletir um pouco para realmente entender qual é o destino final da jornada. Depois, precisamos transformar isso em algo mais palpável e claro. Precisamos entender o que realmente está atrelado ao seu sonho. Aqui entram os seus desejos concretos e até os que você engavetou por parecerem distantes demais. Você quer comprar uma casa, fazer uma transição de carreira, ter filhos com segurança, se aposentar cedo? Tudo isso entra no papel. E não como sonhos soltos, mas como metas com prazos, valores e prioridade definida. Você para de só viver no que dá e começa a viver com intenção. Terceira etapa, conexão estratégica. Legal, até aqui a gente já fez um diagnóstico profundo, mapeamos seus objetivos, mas e agora? Como transformamos isso em um plano? Aqui está um dos maiores pulos do gato. É nessa etapa que entra a inteligência estratégica do planejamento financeiro 360. Transformar objetivos em um roteiro de execução realista. Deixa eu explicar para você. É aqui que você vai ter clareza sobre pontos como quanto você precisa guardar por quanto tempo, quais investimentos fazem sentido para o seu perfil, quais riscos precisam ser protegidos, como equilibrar presente e futuro sem sacrificar qualidade de vida. É aqui que você vai perceber que viver bem hoje não precisa ser um obstáculo para amanhã. Na verdade, pode ser o caminho a ser percorrido. E por fim, a etapa mais negligenciada e talvez a mais importante: acompanhamento e ajustes. Talvez você já tenha essa consciência, mas não existe plano perfeito. Afinal, a vida muda e o seu plano precisa mudar também. Um bom plano não é uma sentença, não é algo engessado. É um organismo vivo que precisa de manutenção para continuar em movimento. A cada nova fase da sua vida, o planejamento precisa ser revisto. Uma mudança de emprego, o nascimento de um filho, uma crise econômica. Você nunca sabe o que o futuro guarda para você. E é aí que o acompanhamento entra como um pilar fundamental. Sem esse acompanhamento, até o melhor plano vira papel esquecido na gaveta. É por isso que eu gosto de dizer que o planejamento financeiro 360 é uma jornada que começa com clareza, evolui com estratégia e se sustenta com acompanhamento. Agora que você entendeu como o plano é construído, talvez esteja se perguntando: e o que muda de verdade quando você tem isso na sua vida? Talvez a maior mudança que o planejamento financeiro 360 provoca não esteja na sua conta bancária e sim na sua cabeça. Porque quando você vive no modo sobrevivência, a lógica é de escassez. Você pensa pequeno, decide com medo e sente culpa por qualquer escolha fora do necessário. Mas quando você tem um plano, algo muda. Você começa a respirar diferente. Saber que existe um caminho claro, possível e desenhado para a sua realidade tira um peso enorme das costas. Você deixa de viver no improviso, deixa de se sentir culpado por não saber o que fazer. A ansiedade sobre o futuro dá lugar à clareza. Você sabe o que precisa fazer mês a mês e sabe por quê. Ter autonomia não é apenas sobre ganhar bem. Autonomia é poder tomar decisões sem sentir que está à beira do abismo. Com um plano, você pode dizer sim ou não com consciência.
Pode investir, viajar, trocar de carro ou recusar um projeto porque sabe o impacto disso na sua jornada. Muita gente acha que precisa ganhar muito para ter liberdade, mas o que você precisa, na verdade, é de clareza sobre o que quer e um caminho realista para chegar lá. Com o Planejamento 360, você entende que não precisa esperar ficar rico para se sentir seguro. Não precisa abrir mão da vida para ter um futuro. E não precisa mais aceitar viver no piloto automático. Quantas decisões financeiras você tomou no susto nos últimos anos? E se você tivesse um plano? Talvez tivesse evitado aquela dívida, ou feito aquele investimento com mais estratégia, ou entendido que aquele gasto era, na verdade, um investimento no que importa. Quando você tem um norte, o arrependimento diminui e a confiança cresce. O planejamento bem estruturado, da forma como deve ser, prevê cenários bons e ruins. Você passa a ter um colchão de segurança para emergências, seguros que fazem sentido para sua realidade, e uma estrutura que te protege da instabilidade e não te deixa começar do zero toda vez que algo sai do controle. A grande virada de chave que você tira desse vídeo é: pare de viver correndo atrás do dinheiro. Faça o dinheiro correr por você. Esse é o tipo de aprendizado que muda não só a sua conta bancária, mas sua forma de viver. Não seja como uns 99% que estão todos os dias correndo atrás do próprio rabo. Agora é o momento de você parar, respirar e tomar a decisão de seguir sua vida com uma estratégia, com um plano bem estruturado. E se tudo isso ainda parecer distante, não se preocupe. A próxima etapa vai te mostrar que esse caminho pode começar hoje. Eu vou te mostrar como acelerar esse processo com a ajuda das pessoas certas. Até aqui tudo parece fazer muito sentido, pelo menos eu espero que sim. Mas talvez você esteja se perguntando, se isso é tão importante, por que nunca me explicaram assim? Bom, eu vou te dar a resposta simples e curta. O sistema não foi construído para te educar. Ele foi feito para te manter dependente dele. Quanto menos você entende, mais você delega, mais aceita o que te oferece, mais assina contratos sem questionar, mais tenta resolver tudo sozinho e se frustra. A verdade é que ninguém te ensinou isso antes, porque isso não dá lucro para eles, dá lucro para você. E é por isso que tão pouca gente tem um planejamento financeiro completo, porque ele não se vende em prateleira, nem vem pronto em caixa de cereal. Ele exige conversa, personalização, reflexão. Ele exige um olhar profundo para sua vida real, não uma fórmula mágica ou dica rápida. Mas a boa notícia é que você não precisa mais viver no escuro. O que antes parecia privilégio de milionário, agora está ao alcance de quem decide dar esse passo. E agora eu vou te mostrar exatamente onde você pode começar essa transformação com segurança, clareza e apoio profissional. Porque sair do modo sobrevivência não é um salto de fé, é um passo planejado. Você chegou até aqui porque algo dentro de você sabe: não dá mais para viver no modo sobrevivência. Não dá mais para acordar com medo do boleto, para fingir que tá tudo bem quando você sabe que não está, para viver num piloto automático que só consome tempo, energia e sonhos. E agora você sabe que existe um caminho, um plano completo que começa pela sua verdade, conecta com seus sonhos e desenha uma rota segura entre onde você está e onde quer chegar. Esse é o Planejamento Financeiro 360. E você não precisa fazer isso sozinho. Nós respiramos isso todos os dias na W1 há mais de 15 anos. Nosso negócio é ajudar pessoas reais a construírem planos reais e saírem de uma vez por todas do modo sobrevivência. Nossa metodologia é exclusiva e já usada por milhares de clientes. Aqui nós conectamos análise, estratégia, consultoria e um acompanhamento contínuo, tudo num só processo. É um modelo que respeita a sua história, se adapta à sua realidade e te entrega muito mais que números, te entrega direção. Se esse vídeo fez sentido para você, talvez seja a hora de agir. O próximo passo pode ser tão simples quanto acessar o link na descrição e entender como o Planejamento 360 da W1 pode se aplicar à sua vida. Porque viver no modo sobrevivência não é destino, é um padrão. E padrões podem ser quebrados. Tudo o que você precisa é dar o primeiro passo com direção. Então, se você quer saber mais sobre como a W1 pode ajudar você a dar a direção e transformar a sua vida, clique no link que está na descrição para conhecer um pouco mais sobre como podemos te ajudar. E antes de sair desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com as pessoas que precisam saber sobre o Planejamento Financeiro 360. Por hoje é só e até a próxima!